Conectando. Conexão Segura, o podcast da E7 Brasil, que é a sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética. Boas-vindas ao Conexão Segura, eu sou o Guilherme Arruda e hoje a gente vai falar sobre um dos cenários mais frustrantes na segurança digital. Você recebe um alerta de incidente, descobre que o cybercriminoso já está infiltrado há meses. Então, hoje para me ajudar a explorar isso, eu convidei o Matheus Polini, ele trabalha no time de pré-sales aqui na E7 Brasil e lida com isso dia a dia com os clientes. Matheus, muito bem-vindo ao nosso podcast. Fala um pouco sobre o que você faz aqui na E7. Fala pessoal, tudo bem? Bom, obrigado primeiramente pela oportunidade de participar de mais uma edição do Conexão Segura. Como o Guilherme bem citou, eu sou pré-sales e eu apoio basicamente os clientes no dia a dia. Tanto orientar soluções, que conheçam o portfólio da E7, vejam como que funciona na prática as nossas ferramentas e, no geral, que a gente pode também orientar em relação à cibersegurança. Matheus, a gente costuma imaginar que um ataque começa quando o alerta aparece, mas a realidade é um pouco diferente. Um exemplo é quando a gente fala o número de ataques de ransomware, que tem um aumento constante de casos. O Brasil ele registrou 51 vítimas em 2023. Em 2024, esse número mais que dobrou. Foram 135 casos registrados. Já em 2025, o número foi superado com 147 casos conhecidos de ataques de ransomware. Por que essa escalada acontece tão rápida, Matheus? Boa, então a gente já começou o podcast de uma forma bem dinâmica, o conteúdo mais direcionado para ransomware, que normalmente a gente mais se preocupa. É interessante da gente observar que esses dados, o que é abordado, a forma que é compartilhada, é basicamente o que foi exposto por algum portal, algum fórum, afins. Então a gente pode imaginar que esses casos eles tendem a ser um número maior do que isso. Bom, para que a gente entenda esse aumento, a gente pode imaginar diferentes variáveis. Porém, o mais comum que a gente acaba observando é a relação do aumento no ganho financeiro. Basicamente, os cybercriminosos eles têm observado, não só o ransomware, no geral, que cada vez mais as empresas elas tendem a pagar algum tipo de resgate. E isso, inevitavelmente, acaba, digamos que em paralelo, incentivando que o cybercrime ele continue atuando. Esse é um ponto bem positivo, para a gente já contextualizar e estabelecer como um primeiro ponto. E um outro detalhe aqui também que acaba favorecendo, digamos, esse aumento dos ataques de forma diversa, e o ransomware principalmente, é a questão dos ambientes hiperconectados, Então, basicamente, a gente passa a ter não só a rede corporativa, mas doméstica, afins, cada vez mais dispositivos interagindo com ela. Então, é mais dados trafegando, dados sensíveis, credenciais. Então hoje a gente passa a enfrentar uma problemática de que o usuário ele não tem só uma conta corporativa, mas ele tem diversos outros portais que ele acessa, alguns são mapeados pela empresa, outros não, e isso acaba gerando ainda mais brechas para que os cybercriminosos possam atuar ou até mesmo possam, de fato, atingir o que eles almejam, seja roubar uma credencial, vender um dado ou gerar um impacto na empresa. E aí, com esse contexto todo que a gente teve, que a gente entra um pouco do tema do podcast de hoje, que é a superfície de ataque. E quando a gente fala de não saber o que tem na rede, o que entra nessa conta, Matheus? De forma geral, a gente acaba muitas vezes, ou na maioria delas, focando em relação a desktop e servidor. A gente imagina proteção para desktop e servidores, porém a superfície de ataque, até um trechinho que eu comentei anteriormente, ela acaba sendo muito além disso. Hoje a gente passa a pensar em questões, por exemplo, dispositivos IoT, nem sempre são mapeados dentro da estrutura corporativa, impressoras, access point para extensão do sinal Wi-Fi, uso de câmeras. Então, a gente acaba tendo muitos dispositivos hoje estando conectados na rede e a gente não acaba tendo tanta visibilidade. Outro ponto é a parte dos dados, que eles também, por sua vez, trafegam uma série de dados sensíveis, como questão de senhas, as câmeras podem revelar algumas informações, às vezes, sensíveis. Então isso acaba sendo um ponto bem interessante que muitas vezes não tem nenhum tipo de visibilidade. Vem pontos como má gestão, má visibilidade do ambiente, má configuração desses aparelhos, dispositivos e afins. Então tem uma boa brecha ali quando a gente observa a parte de incidentes. Para mais informações sobre o episódio de hoje, acesse o nosso site e7.com.br. Para saber mais sobre cibersegurança, acesse nosso blog welivesecurity.com.br. Conexão Segura, o podcast da E7 Brasil, que é a sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética. Tem uma lógica que eu queria explorar, que é quando a empresa começa a mapear a sua superfície de ataque, ela não só descobre o que tem, mas ela passa a entender quem pode querer entrar nessa superfície de ataque, correto? Bom, isso é uma ótima linha de raciocínio para a gente começar a contextualizar, ou melhor,
fortalecer o que a gente está trazendo de conteúdo. É um ponto bem bacana, quando a gente pensa em superfície de ataque, eu acabei não comentando tanto antes, é uma questão de inventário. Hoje as empresas elas sofrem muito para mapear todos os tipos de ativo e gerar um inventário, né, que acaba sendo importante. Não só falar, eu tenho um computador A, B, C, mas ter uma visão bem mais ampla. E aí, a partir desse momento que a gente tem uma estrutura de entender os ativos, um inventário bem estabelecido, a gente começa a pensar sobre a superfície de ataque e modelar melhor as ameaças. E aí, dentro desse contexto, até focando hoje, inclusive em relação ao ransomware, a gente para pensar como que funciona um ataque, não é só uma questão, muitas vezes, ou na maioria dos relatórios que a gente lê, seja interno nosso aqui comentando, ou até mesmo do mercado de forma geral, a gente fala a respeito do ataque direcionado a segmentos. É interessante que vocês entendam, né, vejam de uma forma geral, que o ataque hoje não precisa ser pensado só em relação ao segmento. Sim, a gente vai olhar de duas formas, né? 2 caminhos para a gente trabalhar, ainda mais nessa questão de modelar as ameaças. Que é os ataques baseados por segmento, que é muito mais fácil da gente imaginar e interagir com eles, porque é um exemplo prático. Eu tenho uma empresa do ramo hospitalar, e aí eu observo atacantes cybercriminosos voltados ao esquema hospitalar. Algo muito mais simples da gente imaginar. O outro caso são ataques baseados unicamente no interesse. Então, alguém olhou para minha empresa e falou, putz, o Matheus Lanches tem algo que é interessante, um valor financeiro, e pretende atacar minha companhia. Mas que torna isso mais fácil de imaginar, esse segundo cenário? A questão do RAS, que, querendo ou não, é inevitável que a gente imagine, que é basicamente Ransomware as a Service. Hoje tudo vira serviço e o Ransomware acabou se tornando um desses serviços comercializados, onde existe um grupo cybercriminoso bem estabelecido, por exemplo, o Lockbit, que era muito famoso, o Akira, o Ransomware Hub e vários outros, que eles vendem já um pacote, uma ferramenta estruturada, e aí eu, Matheus, ali uma pessoa simples, tô mal intencionado, viro um cybercriminoso porque eu compro essa ferramenta e eu posso atacar basicamente qualquer empresa. Então eu olho ali o Matheus Serviços, Lanches e afins, e eu tento atacar ele de alguma forma. E isso também pode se agravar no seguinte: uma pessoa que teoricamente não tem um conhecimento técnico tão profundo e tem uma motivação de ataque. Eu não gosto da empresa, ou estou insatisfeito com uma determinada empresa. Então, a gente imagina superfície de ataque, modelar as ameaças, tudo isso, a superfície ela acaba sendo mais abrangente, porque os ataques eles tendem a ter motivações diferentes, principalmente. Matheus, você comentou de contas, permissões, acessos, credenciais, e como a falta de controle vira uma porta de entrada? Posso dar um exemplo aqui das credenciais reutilizadas. Como que isso afeta? Quando a gente pensa em credencial reutilizada, eu não vou deixar de uma forma tão crítica, né, como se todo mundo fizesse isso, mas muitas vezes a gente tende a reutilizar ou deixar um padrão nas nossas senhas. E imagina só, em uma campanha de phishing, por exemplo, que às vezes não foi feita diretamente à companhia, né, o usuário ele acabou tendo ali um outro portal que ele faz acesso, uma outra plataforma que ele utiliza, houve uma campanha de phishing onde ele passou a credencial. Foi feito ali um estudo, digamos, né, porque é interessante que o atacante, o cybercriminoso, ele faz um estudo, né, em relação à empresa que ele almeja. Em alguns casos, ele tem toda essa fase de reconhecimento, acesso inicial e afins. Então, a pessoa sofreu um ataque em paralelo, em outra plataforma, usava uma mesma credencial, e isso refletiu no ambiente corporativo dela. Cita o nome do filho na senha, por exemplo, teve esse reaproveitamento, então fica mais fácil, né, com que o atacante consiga essa questão da credencial vazada, credencial fraca, muitas vezes. A gente tem um primeiro ponto, como que isso pode acontecer, e a partir daí, o que é interessante da gente usar para contornar, né, da questão da credencial que basicamente qualquer portal que a gente acessa hoje utiliza. Por exemplo, casos do MFA, né, o multifator de autenticação. Ele acaba garantindo que o acesso que é feito pelo usuário é um acesso seguro. Então, hoje, eu, Matheus, na Matheus Lanches, por exemplo, faço acesso a VPN. Feito esse acesso a VPN, é interessante o multifator. Por quê? Porque o cybercriminoso, ele é inteligente, ele elabora alguma movimentação onde ele descobre o agente de VPN que eu utilizo, clona a comunicação, então ele descobre o apontamento que é utilizado e afins, rouba essas informações e ele tem minha credencial para fechar esse acesso com a VPN e acessar um portal, acessar um servidor de arquivos e afins. Então é interessante que quando tem um MFA, esse processo ele não acontece, né, porque o atacante ele não vai fechar a comunicação do outro lado, ou até mesmo vai dificultar, né, que muitas das vezes a gente acaba pensando que o importante é tornar o mais difícil possível, né, com que o ataque se conclua, e também é que a gente ganhe mais tempo para ter visibilidade e entender o que está acontecendo. Esse é um ponto, né,
importante da credencial. E um outro também que eu queria adicionar, que até em relação à gestão de nível de acesso e afins, nos últimos anos, além da IAP, em outras coisas que a gente tem falado muito, ou outros termos que a gente tem abordado em cibersegurança, que é o Zero Trust, por exemplo. Que através do Zero Trust, a gente define um papel reduzido ao usuário. Esse colaborador, ele trabalha no estoque e ele vai ter acesso somente a planilhas e dados envolvendo o estoque. Esse é um cenário. Então, o diretor de finanças, ele tem acesso só a finanças e de uma forma que faça ali jus às ações dele do dia a dia. Por quê? Uma vez que essa credencial ela é comprometida, quanto menor for o acesso que ela tem, maior é a dificuldade do atacante, do cybercriminoso, conseguir levar um privilégio, roubar um dado sensível. A gente acaba, infelizmente, vendo casos que o usuário XPTO trabalha em departamento, está um exemplo do marketing, ele tem acesso a compras, vendas e uma planilha de todos os fornecedores, por exemplo, que a empresa tem. Isso acaba sendo algo muito complexo, porque a base do fornecedor ali, muitas vezes é um ativo crítico para a empresa. Essa questão de controle de quem acessa o que é algo muito importante também. Perfeito. A gente falou de acessos e agora a gente vai falar um pouco de certificados. Esse é um ativo que muita empresa esquece de monitorar, certo? Perfeito também. Então, né, é um outro detalhe na linha do comentário do inventário que a gente trouxe lá no começo. O inventário volta a retomar a questão é um ativo, é um endpoint, um servidor. Não, o inventário ele pode ser um link de internet, ele pode ser um certificado utilizado pela empresa, entre outros pontos que a gente pode imaginar ali de ativos. E aí, o certificado ele entra num detalhe bem bacana. Por quê? Normalmente a gente não mapeia, não monitora, não observa tão afinco essa questão de certificado e ele pode ser manipulado. Então, um certificado, diferente do que as soluções hoje de endpoint, por exemplo, observa, ele pode ser manipulado e o endpoint não necessariamente reconhecer isso. Não é algo interessante da gente observar. Onde pode ser imaginado um ataque usando um certificado? Um ataque man in the middle, por exemplo. Então, de alguma forma, o cybercriminoso ele conseguiu interceptar os dados em uma troca de conversas, por exemplo. Eu envio uma mensagem para o Guilherme através de alguma plataforma. Um ataque man in the middle, através do certificado, por exemplo, ele vai corromper esse certificado, manipular de alguma forma e ele vai conseguir interceptar e ler esse tráfego. Então, o certificado volta ali a ser algo importante, porque, por sua vez, pode vazar algum dado sensível, pode permitir um ataque não esperado. E aí, um outro exemplo que pega em paralelo a questão dos certificados, e a gente tem visto recentemente, é quando há uma manipulação, por exemplo, de pacotes, por exemplo, NPM, afins. Teve alguns ataques na mídia que envolveram isso. Então, a partir do momento que tem a manipulação desses pacotes, envolvem algum certificado e tudo mais, eles podem ser inseridos dentro de um software legítimo e passar despercebido por qualquer investigação do endpoint, em um nível ali mais básico. Então, é um ponto também que acaba sendo interessante da gente ter toda uma fiscalização, digamos assim, ter uma forma de observar e monitorar. Perfeito. Então, para fechar esse bloco, eu queria saber, na sua visão, qual que é o maior gap que as empresas ainda têm hoje? Se é tecnologia, processo, cultura, se é um pouco de cada um, o que é? Esse é um detalhe difícil de determinar, né? Cibersegurança no geral não vê uma fórmula mágica, então, vou utilizar só determinado framework, esse aqui ele vai resolver todos os meus problemas e afins. Então não tem muito uma fórmula exata para que isso aconteça e definir também um pilar ou o que acaba sendo o principal gap é algo mais problemático. Mas se a gente parar para observar cada um deles, quando a gente pensa, por exemplo, em tecnologia, hoje o mercado tem muitas variações. Então eu posso citar várias e várias siglas aqui de cibersegurança, de ferramentas que a gente acaba utilizando no dia a dia. A R7, por exemplo, dentro do nosso portfólio, a gente já trata dos principais pontos, né? O EDR, o XDR, né? Como preferem comentar, o MFA, gestão de patch. Então a gente consegue tratar vários pontos dentro de uma única solução na parte de tecnologia. Onde eu observo que normalmente são os principais gaps, né? Em relação à cultura e a processos. A cultura no sentido de eu tenho, por exemplo, uma alta gestão, ou no Brasil hoje a gente vê empresas de grande valor de mercado que ainda tem uma estrutura muito familiar, né? Então os donos, a alta gestão é nomeada e às vezes acabam influenciando uma questão de cibersegurança ser um gasto e não um investimento. Então a questão cultural dentro da empresa, ela acaba influenciando. E um outro ponto que eu também deixo ali como um gap é a relação de processos, tanto de a infraestrutura, cibersegurança, né? Não é toda empresa que tem definido e separado os departamentos.
Então, acaba tendo ali que definir uma série de processos, às vezes acabam sendo processos a mais, e isso gera uma complicação de mantê-los, ou até mesmo o usuário que sabe que existe um processo correto a ser feito e ele tenta burlar de alguma forma, ele tenta um atalho mais rápido, e isso, querendo ou não, afeta o que a gente estipula e imagina de um ambiente seguro em cibersegurança. Matheus, a gente passou pelos problemas e agora eu queria que a gente trouxesse algumas soluções que as empresas podem fazer. Afinal, qual seria esse ponto de partida para quem ainda não tem nenhuma visibilidade sobre a sua superfície de ataque? Bom, a gente abordou vários pontos dentro aqui do nosso conteúdo, desde monitoramento, o que é interessante da gente observar, inventário. Então, a gente entende que cibersegurança é um escopo muito grande e o que pode ajudar a gente no dia a dia. Primeiro, pessoal, em relação à busca de alguns frameworks de segurança, a gente não precisa adequar ou imaginar usar todos eles no dia a dia, mas, por exemplo, começar com NIST vai me apoiar a entender os ciclos da cibersegurança e como estruturá-los. A partir daí eu procuro ferramentas. Então, existem vários planos e processos que a gente pode utilizar no dia a dia que vão fazer com que a gente eleve a nossa maturidade em cibersegurança. Então, esse é um ponto importante. Definir um plano a partir de um framework e afins acaba sendo algo essencial para que a gente tenha um resultado adequado. Ok, miramos um plano, temos ali um framework sendo utilizado, um plano de contingência, as informações são compartilhadas e afins. Buscar ferramentas que atendam às necessidades do nosso plano, sejam elas ferramentas pagas de alguma forma, ou então uma sugestão que eu dou de uma forma geral é o uso de ferramentas de open source, por exemplo. Então, a gente entende que tem um custo para manter uma operação de cibersegurança e algumas soluções a gente pode buscar como open source para um complemento. Então, não uma linha de frente exata, mas um complemento de investigação, de gestão de logs, que acaba sendo algo que contribui para análise no dia a dia. Eu imagino que para o primeiro olhar e visibilidade para a superfície de ataque, esse seria um ponto ideal. Bom, então, para a gente encerrar, Matheus, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está ouvindo agora, ainda não iniciou esse processo de mapear a superfície de ataque, o que você diria? Bom, então, como conclusão, deixo aqui o total apoio da E7. Nós somos uma empresa com mais de 30 anos em cibersegurança. Então, contem com o nosso apoio, orientações. Nosso portfólio ele é muito vasto, desde a parte de endpoint que eu citei até soluções mais complexas que a gente acaba precisando no dia a dia para gerar toda a visibilidade e resposta. Contem conosco, de uma forma geral, e também comecem de alguma forma, seja pelas ferramentas, um plano, uma forma de estabelecer maturidade em cibersegurança. Então, isso é um ponto crucial, Comecem de alguma forma, que a partir daí o resultado ele vai sendo visto. E, de uma forma geral, não para gerar um alarde, mas a cyberameaça ela tem mudado dia após dia, então é crucial que a gente possa reagir de alguma forma, e a cibersegurança tem evoluído, o portfólio da E7 que eu adoro destacar e citar, tem evoluído para que acompanhe toda essa mudança. Então eu deixo esse recado, esse ponto ali de apoio que a E7 está à disposição. Perfeito. Então, muito obrigado, Matheus, pela conversa que a gente teve hoje, a todos vocês que nos acompanharam até aqui, e siga a E7 nos links na descrição, e até logo. Tchau, tchau.